Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. A Procuradoria da Câmara dos Deputados protocolou uma petição no STF pedindo a prisão de Danilo Gentili por conta aí de postagens que ele fez nas suas redes sociais no dia em que o parlamento se reuniu para votar a PEC da imunidade. Abre aspas para o Danilo. Eu só acreditaria que esse país tem jeito se a população entrasse agora na Câmara e socasse todo deputado que está neste momento discutindo a PEC da imunidade parlamentar. Fecha aspas. A Procuradoria argumenta que as manifestações aí do comediante constituem ameaça ilegal à segurança dos deputados, bem como visam impedir o exercício da democracia através do parlamento. Em outro trecho do documento, diz que a postagem representa uma grave ameaça ao livre exercício do Congresso Nacional e relaciona o caso com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Bom, como a gente sabe, Trump incentivou sim que sua militância marchasse em direção ao Capitólio. Porém, qualquer pessoa com pelo menos 2 neurônios entende que o Homem Laranja fazia referência a uma manifestação pacífica na frente do Capitólio para assim pressionar os congressistas que estavam reunidos ali para definir o resultado das eleições. E em nenhum momento Trump promoveu ou fez alusão a uma invasão criminosa e violenta, como acabou acontecendo. Já o Danilo, de fato, instigou a possibilidade de uma ação agressiva por parte da população contra os parlamentares. No entanto, estamos falando de um humorista. E também basta ter 2 neurônios para perceber que se tratava de uma mera força de expressão, uma hipérbole proferida por alguém que ganha a vida falando bobagens. Mas de qualquer forma, por fazer promoção de um crime de lesão corporal, Danilo até poderia ser processado ou mesmo investigado por algum órgão competente, que não seja o STF. Aliás, a Suprema Corte de um país minimamente sério nem receberia um caso como esse. Outro absurdo é que mesmo que estivéssemos falando de uma clara e direta incitação à violência, tal crime não poderia levar à prisão preventiva. Por isso que tentaram jogar na Lei de Segurança Nacional, que é um mecanismo criado durante o regime militar, que sempre foi rechaçado pelos 11 ministros do STF. Mas que há alguns meses está sendo usado por esses mesmos ministros para justamente reprimir e calar aqueles que ousam criticá-los. Um verdadeiro atentado à liberdade de expressão, visto apenas em regimes ditatoriais. E agora chegamos a um ponto que figuras do estamento político em geral também querem se valer desses mesmos métodos arbitrários para punir seus desafetos. Mas enfim, eu confesso que sempre me identifiquei com o Danilo Gentili, e mesmo quando ele passou a atacar desmedidamente o governo Bolsonaro, eu não me juntei ao coro daqueles que passaram a execrá-lo por isso. Afinal, ninguém é obrigado a pensar como eu penso. Se eu e você estamos no mesmo barco, mas amanhã você resolver pular fora, eu não vou deixar de te respeitar. Só não seja hipócrita, nem queira jogar sujo contra aqueles que permanecem no barco, que aí sim você perderá o meu respeito. Danilo Gentili abandonou o barco e se juntou à ala mais fanatizada e histérica do antibolsonarismo, uma turma que tirou sarro da prisão da Sarah Winter, que não se importou com a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, e que passou pano para o Supremo quando este criou uma anomalia jurídica para prender em flagrante um deputado que deveria estar protegido pela imunidade parlamentar. Ou seja, viram que um monstro foi criado, mas como ele estava devorando apenas bolsonaristas, preferiram fechar os olhos. Alguns até aplaudiram, só que agora o monstro está descontrolado, pronto para devorar qualquer um que atravessar o seu caminho. Segundo o deputado Luiz Tibé, responsável aí pela Procuradoria da Câmara, a ação movida em relação a Danilo Gentili não é contra a pessoa dele, mas, nas palavras do deputado, a favor dos mesmíssimos princípios de defesa da democracia e da Constituição Federal, consagrados pela unanimidade do plenário do Supremo Tribunal Federal, no caso do deputado Daniel Silveira.
Mas enfim, Danilo Gentili, que sempre levantou a bandeira de que o humor não pode ter limites, que sempre lutou com paixão pela defesa da liberdade de expressão sem qualquer tipo de barreira e que até chegou a confrontar autoridades públicas em nome dessa liberdade, agora está percebendo que o buraco é mais embaixo. Ele viu que um jornalista foi preso sem qualquer acusação ou processo legal e ainda ficou paralítico dentro da prisão. Viu que nem mesmo a imunidade parlamentar serviu para livrar um deputado que resolveu soltar o verbo contra a Suprema Corte. Sendo assim, para aqueles que agora esperavam ver um Danilo Gentili combativo, fazendo algo como picotar a ação movida contra ele, esfregar no saco e mandar de volta ao remetente, o que viram foi um comediante acuado que preferiu salvar a própria pele ao invés de lutar pelos valores que sempre defendeu. O que viram foi um humorista que, percebendo que ia dar ruim, mudou imediatamente o discurso, passando a ser um intransigente defensor das instituições. Segue a nova postura do humorista diante dos seus censores, abre aspas. Eu fiz um tweet que foi alvo de justas críticas por alguns deputados. Quem me segue sabe que sempre defendi as instituições. Aliás, minha briga com bolsonaristas foi justamente pelo fato de eu ser contrário aos pedidos criminosos de fechamento do STF e do Congresso. Fecha aspas. O que para mim é decepcionante é esse argumento baixo, tanto usado pela esquerda, de que bolsonaristas querem o fechamento do Congresso e do STF. O Danilo sabe que nenhum apoiador do governo que foi sumariamente perseguido pelo Alexandre de Moraes desejou o fechamento da instituição Congresso Nacional ou da instituição Supremo Tribunal Federal, mas foram perseguidos única e exclusivamente por criticar com veemência aqueles que ocupam cadeiras nessas instituições e que se valem delas para alcançar objetivos escusos, por sinal nada republicanos. Xingar o Gilmar Mendes não é o mesmo que atacar o STF. Desejar o impeachment dos 11 ministros não é o mesmo que desejar o fechamento do STF. Assim como incitar o povo a socar deputados que estão votando uma PEC um tanto quanto questionável, não é o mesmo que incitar o povo a fechar o Congresso Nacional. Quantas vezes o Danilo Gentili atacou o presidente e nem por isso foi acusado de desejar um fim da instituição Presidência da República? E ainda que alguns apoiadores do governo promovessem de fato o fim da instituição STF, qual seria o problema? É só uma opinião. A Inglaterra só passou a ter uma Suprema Corte independente a partir de 2009 e ninguém pode alegar que o país não era uma democracia consolidada até então. Ou seja, cadê o humorista que tinha como principal causa a defesa da liberdade de expressão? Realmente são pouquíssimos os homens que vão até as últimas consequências na defesa dos valores que acreditam. Para o Danilo, bastou perceber que poderia ser preso. Bom, outro assunto que estão me pedindo para comentar é sobre a mansão de 6 milhões que o Flávio Bolsonaro comprou. Então vamos lá. Primeiro é o seguinte, apesar dele ter sido inocentado aí das possíveis rachadinhas que teriam ocorrido no seu gabinete enquanto era deputado, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém, muito menos por político. E sinceramente, na minha opinião, toda essa história continua cheirando muito mal. Mas a questão aqui não é a rachadinha, mas sim a legalidade ou não da compra de um imóvel. A principal narrativa propagada pela imprensa é de que o senador na eleição de 2018 declarou ao TSE um patrimônio de 1,74 milhão de reais, o que supostamente não bateria com o valor estipulado de 5,7 milhões do imóvel. Porém, o que a grande mídia omite é que o imóvel foi adquirido 2 anos depois da declaração junto ao TSE e, além disso, segundo o próprio Flávio, partes dos recursos vieram da venda de sua casa no Rio de Janeiro e da venda de uma franquia da qual ele era dono. E para completar, mais da metade do valor da operação ocorreu por intermédio de financiamento imobiliário.
Afinal, um senador com um salário de mais de R$30 mil por mês garantidos por 8 anos não encontraria grandes dificuldades para fazer um financiamento. E ainda de acordo com o Flávio, tudo está registrado em escritura pública. Temos que entender que comprar imóveis nunca foi crime. Pelo contrário, quem adquire recursos de forma ilícita, inevitavelmente é obrigado a cometer um outro crime, o de ocultação de patrimônio. Conheço um cara que fez de tudo para esconder que tinha um triplex no Guarujá. Nenhum criminoso é burro a ponto de colocar em seu nome um bem adquirido com dinheiro de corrupção. Sendo assim, nessa nova aquisição do filho do presidente, pelo menos aparentemente, e até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não temos a configuração de um crime. E a princípio, adquirir um imóvel de luxo também não é algo imoral. O que vejo apenas é a falta de noção e a burrice estratégica de um político que, justamente enquanto estava sendo investigado por um ato de corrupção, em um momento de crise mundial, resolveu esbanjar adquirindo uma mansão, sabendo que daria todo tipo de munição para aqueles que querem a derrocada do atual governo. Agora vamos combinar que é um tanto quanto curioso que a imprensa fez um alarde todo em cima de uma aquisição do filho do presidente que aparentemente não tem nada ilícito, justamente na semana que vazou trechos de conversas entre procuradores da Lava Jato que revelaram que tinha uma procuradora disposta a forjar provas para incriminar Bolsonaro. Bom, e por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal e se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e o Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!